Olá, sou Nocilene Santos, ao vivo em A Hora do Coaching, aqui na TV Geração Z. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta que se chama Business Model U. O que significa isso? É como modelar a sua carreira para você ser uma pessoa bem-sucedida. Eu vou dar as boas-vindas a Paula Falcão, que vai falar desse tema e deixar você mais curioso ainda. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, Nô. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Paula. Do teu trabalho. Eu sei o quanto que é importante, o quanto que os jogos influenciam na aprendizagem, né? O quanto que isso é bom. Mas isso aqui eu vou só dar uma pitadinha para vocês, para ficarem mais curiosos, ficar com a gente. E se quiser mandar a tua pergunta para a Paula, mande para alvivo@tvgeraçãoz.com.br. Eu vou falar um pouquinho do currículo da Paula e já passo a palavra para ela. Antes eu quero dizer para vocês que esse programa tem o apoio da People Training, uma empresa especializada em treinamentos, coaching, soluções para você, para o seu negócio. Representamos vários profissionais que levam para a sua empresa desde certificação em tecnologia até treinamentos comportamentais. E também eu vou pedir para você ir lá no nosso blog, ahoradocoaching.wordpress.com, para você conhecer quem são os nossos convidados. Ali toda semana nós colocamos quem vai falar sobre o que, o currículo da pessoa, e você conhece o nosso convidado antes de chegar o dia da apresentação aqui. Então, falando um pouco de Paula Falcão. A Paula, ela é conferencista internacional, inclusive do TEDx, né, Paula? É assim que se fala? TEDx, aquelas palestras rápidas, né? Muito interessante. Consultora empresarial, educacional, ela é autora de vários livros voltados para focalização em jogos empresariais, professora titular de curso de pós-graduação em metodologias colaborativas e de jogos cooperativos. Também, que mais que é? Quem é você, Paula? Fala um pouco pra gente. Olha, muita coisa, né? Muita Acho que qualquer coisa. pessoa, mas eu gosto de falar que eu sou uma colocadora de pulgas atrás de orelhas. Meu Deus do céu, e o que é isso? É assim, na verdade, na vida, né, em geral, e no treinamento empresarial mais ainda, a gente aprende e muda de comportamento à medida que as fichas caem. Né? Não adianta alguém vir e te dizer, olha, você tem que fazer assim, 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 porque isso em geral entra por um ouvido e sai pelo outro. É verdade, concordo com isso. E o jogo, ela se envolve mais. Exatamente. Então o jogo coloca essas pulguinhas, né, que ficam ali te fazendo se perguntar as coisas. E aí quando você se pergunta as coisas, daí você realmente aprende a lição que aquilo está te ensinando. Seja lá o que for na sua vida. Seja lá o que for. E desde quando que você trabalha com esse modelo, com esse método de negócio, de treinamento? Então, na verdade, isso foi bastante intuitivo para mim, né, porque eu trabalhava como analista de sistemas, disso eu passei a dar treinamento técnico de informática, e eu comecei a perceber que se eu ficasse falando assim, clica aqui, aperta aquele botão ali, a coisa entrava por um ouvido e saía pelo outro, ninguém aprendia nada. Então, eu fazia assim, Paula, como eu faço para imprimir? Aí eu falava assim, o que tem aí na tela que você pode pensar que pode ser para imprimir? Aí a pessoa olhava e falava, esse botão que parece uma impressora. Eu falava, isso. Então assim, você não precisa decorar o botão para imprimir sempre. É só você pensar um pouquinho e procurar. E a partir daí eu comecei a fazer isso, fazer as pessoas pensarem. Sempre gostei de jogar, para daí começar a jogar no treinamento foi um passo, né? Foi um passo, é só começar, né? Exatamente. Mas é interessante isso que você falou, porque é verdade. Por isso até que os analistas costumam nos chamar, os usuários de BIOS, né? O bicho ignorante operando o sistema. Exatamente. Porque eles falam de tal forma que a gente na hora segue o passo, ele do outro lado, olha, vai em tal lugar, clica aqui, clica ali. Todas as vezes que tem que fazer o mesmo processo, tem que ligar para o Cristo. Porque você não aprendeu a pensar e encontrar logicamente na tela o que tem que ser feito. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Então, para falar um pouco, começando da ferramenta, né, Business Model U, fale um pouco dessa ferramenta, o que é especificamente?
É uma ferramenta muito legal, porque assim, hoje em dia, tempo acho que é o recurso mais valioso que todo mundo tem, né? A gente não tem tempo para nada, tem 500 mil coisas para fazer, e essa ferramenta surgiu a partir de modelagem de negócios. Eu acho que todo mundo que está assistindo, que é empreendedor, ou que fez uma faculdade ligada à administração, economia, coisa assim, já sentou para fazer um plano de negócio e sabe o tempo e o trabalho que isso dá. Além de ser chato pra caramba, vamos falar a verdade. É verdade. Então, em 2009, 2010, um grupo de umas 500 pessoas em mais de 40 países se uniu para criar uma ferramenta gráfica e lúdica de modelagem de negócios, né? E surgiu o Business Model Generation, que é uma ferramenta para modelar negócios, que foi muito legal, que se desenvolveram 1000 negócios. Vou dar um exemplo para vocês, que a Nespresso, aquela máquina de café, foi criada a partir dessa ferramenta, que é uma ferramenta de uma folha. Então você não precisa mais fazer aquele plano de negócio gigante e tal. Fez tanto sucesso, gostaram tanto, que um grupo de consultores de RH começou a pensar assim, e se a gente fizesse uma coisa semelhante para pensar na carreira das pessoas? Uau! E daí eles criaram o Business Model U. Foram 300 e tantas pessoas, não 500, mas também em quase 40 países, colaborando pela internet. Tá? Tudo isso pela internet? Tudo isso pela internet. Uau. E aí o que acontece? Ele é uma metodologia que em uma folha, tamanho A3, não a pequenininha, mas aquela folha. Tem uma imagem, né? Tem uma imagem. Turma, mostra pra gente aquela imagem. Por favor. Isso. Então, através desse gráfico, você consegue colocar todos os pontos principais da sua carreira, tá? E faz a gente pensar as coisas na ordem que deveria ser, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa faz uma faculdade, daí ela arruma um emprego, e aí esse emprego modela a carreira dela, ou a escolha da faculdade. Pois é, mas eu estou enxergando isso como uma tremenda ferramenta para o coaching. Com certeza. Sim, porque tá desenvolvendo ali, às vezes, o coach de carreira, ou seja o que for, porque é um projeto, né? E aí, o que acontece? Ela parte de algumas coisas muito legais que muitas vezes a gente não pensa. Então, a primeira coisa é, quais são os recursos que eu tenho, no que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, as minhas atividades-chave, tá? E aí, o que eu posso agregar de valor na vida de um cliente, que pode ser o meu empregador, pode ser o cliente da empresa que eu trabalho, mas eu gosto muito de dizer que cliente é todo aquele que você está servindo em um determinado momento. Então, assim, o que eu trago que essa pessoa vai valorizar? Então, dentre as coisas que eu sou bom e que eu gosto de fazer, eu preciso selecionar aquelas que as pessoas vão valorizar e vai ser bom para elas. Paula, eu estou vendo assim, bem simplificado, né, para a gente olhar a ferramenta. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas como é que, só te interrompendo um pouquinho, para a gente poder tirar o quadro, né? Tá, então vamos lá, a gente começa da esquerda para a direita, no segundo quadradinho de baixo, que são os recursos-chave. Então, sei. Os recursos-chave no segundo quadradinho. Isso. O que eu tenho? Quais são os meus recursos? Que pode ser uma coisa que eu sei fazer, mas também um recurso. Por exemplo, se eu quero trabalhar em vendas, às vezes ter carro é um recurso-chave. Certo? Verdade. Né? Se eu não tiver carro, não vou conseguir ser um vendedor que faz visita. Né? Por exemplo, cada caso é um caso. Daí, em cima desse quadradinho, você tem as atividades-chave, que é tudo que eu faço, que eu sou bom no que eu faço. Certo. Porque não adianta, por exemplo, conferir extrato bancário. Ele é uma atividade-chave, todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que fazer, exatamente. Só que você só vai
conseguir trabalhar com isso se você gostar disso. Claro. Certo? Se não gostar, arruma alguém, terceirize. Exatamente. Né? Então, a primeira coisa é isso. Então, assim, o que eu tenho para oferecer? Tá? O que eu gosto de fazer? Daí, a gente vai pensar, lá do outro lado tem os clientes. Então, quem são os clientes? Quem são os clientes que eu quero atingir? Quem são os clientes que eu quero servir? Como eu falei, pode ser a empresa que eu trabalho, pode ser os clientes dessa empresa, podem ser as pessoas da minha equipe e pode ser a minha família. Às vezes eu trabalho para a minha família. Exatamente, é verdade. Tá? E aí, tudo isso requer uma organização, né? Exatamente. E a partir dessas 3 coisas, aí eu vou definir como que eu vou trazer valor para a vida dessas pessoas, e daí eu vou organizar toda a minha carreira a partir disso. Tá? Entendi. Então, relativamente simples, mas organiza a ideia. Exatamente. O que você já tem de bom, o que precisa ser feito para conseguir chegar no objetivo. Exatamente. Nossa, tá? muito interessante. Procurem no YouTube, Business Model U, tem um vídeo meu, pequenininho e tosco, tá? Porque eu fiz em casa eu mesma, mas que mostra cada casinha dessas. E o livro, mesmo em português, chama Business Model U. Então, as pessoas podem comprar se quiserem saber mais. Pode. E como que bom, você já falou aí como que ele é aplicado, né? Esse seria o modelo Canvas, aplicado ao business. Isso. Ok. E se a pessoa quer aprender um pouco mais? Porque tem gente, Paula, que compra um livro e se diverte com ele, o autodidata. Sim. Mas nem todo mundo é assim. Então. Como que faz para aprender, para aprofundar um pouco mais? Então, quando eu peguei o livro, primeiro eu peguei o outro de negócios, me apaixonei, daí quando saiu esse, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a comprar ainda em inglês, né? Estudei e o que eu percebi é que no livro você tem várias técnicas que são técnicas usuais de RH, mas que pode ser mais legal, tá? Pode melhorar. Pode melhorar. Sempre. Então o que eu fiz? Eu criei um jogo. Porque você concorda que aquela figura é quase um tabuleiro, de um jogo de tabuleiro? Um tabuleiro, isso que eu ia perguntar. Você transformou o Canvas em um jogo, né? Exatamente, tá? E aí o que acontece? Você joga e através desse jogo você modela a sua carreira e faz o seu plano de carreira, que pode ser a curto, médio e longo prazo. Interessante, né? Muito interessante. E com o jogo fica muito mais legal. Eu tive a experiência de aplicar o Canvas segundo o livro, tá? E você não consegue fazer isso em menos de 16 horas. Com o jogo, você passa a fazer em 6 a 8 horas. Reduz o tempo? Reduz o tempo, porque Caramba. as fichas caem mais rápido. Porque assim, olha, se eu perguntar para você, ou para quem estiver assistindo assim, no que você é bom, a pessoa vai ficar assim, deixa eu pensar. Agora, se eu tenho um jogo que vai me mostrando que eu sou bom, e cada coisa que eu sou bom vou anotando, eu não preciso deixa eu pensar, que muitas vezes as pessoas ficam 1 hora pensando. Na verdade, a habilidade natural da pessoa, ela não se dá conta. Não se dá conta. Às vezes, outra pessoa de fora é que vê. Exatamente. É legal essa do jogo, realmente, faz sentido. Né? Uma coisa importante, né, é que assim, quando você fala uma pessoa de fora, é uma pessoa de fora, o jogo, mas tem que vir de dentro. Então, como os jogos que eu crio são sempre jogos focados em aprendizagem, você vai aceitar aquilo se bater com o que está lá dentro do seu coração, né? Verdade, verdade. Ô Paulo, e você acha, assim, na sua experiência, qualquer tipo de jogo induz a pessoa à aprendizagem, até mesmo os games? Tudo induz a aprendizagem. A única questão é que a gente não está acostumado a correlacionar as coisas que acontecem na vida da gente com o aprender. Se você for e perguntar aí para 10 pessoas, né, quem no fim do dia pensa o que eu aprendi hoje, talvez tenha 2 ou 3 pessoas que façam isso. Em geral as pessoas não fazem, tá? Os jogos, eles potencializam demais, porque eles são legais, é uma atividade gostosa de fazer, e a gente precisa pensar. Então tem uma coisa chamada ciclo de aprendizagem vivencial,
Porque assim, você joga e depois você pensa. Então não adianta, porque na verdade, se eu for num bar e pedir um cafezinho, a minha interação com o cara do bar vai me trazer alguma coisa para aprender se eu parar para pensar nisso. É qualquer coisa da vida. Na verdade, a gente vive para aprender, né? Verdade, não tem aquele famoso lá acho que é da Praça da República, ali pelo Centrão, que cada pessoa chegava a pedir um tipo de café, ele ia repetindo todos os tipos de café, ele não errava nenhum cliente, poderia estar o balcão com 10 pessoas, 10 tipos de café diferentes, porque um que é carioca, um curto, um longo, né? Um com leite, um com canelinha. E aí é interessante, é um jogo, é uma estratégia da mente dele. É verdade. Esse da Praça da República eu não conhecia, mas eu sei um bar que tem atrás da igreja de Pinheiro, de batidas, e que ele faz isso. Faz isso? Faz isso, é muito legal. É fantástico isso. É um jogo. Um dia eu perguntei para um garçom como que ele qual é a estratégia dele? Uma mesa com 20 pessoas, cada um faz um pedido e ele vem e traz, normalmente acertam. Ele falou, eu imagino como se fosse um monte de portas. Cada porta pediu alguma coisa, então a porta 1, 2, 3, ele conta e essa é a estratégia dele. Legal. Então aí vai, é um jogo também, né? Com certeza. Ô Paula, e uma pessoa para aprender mais sobre o Model U, né, da carreira. Então a gente está falando aqui exatamente no programa Hora do Coaching, onde é importante o desenvolvimento da carreira. Muitas pessoas procuram o coach para isso, né? E em que esse jogo ajudaria e como que ela pode aprofundar mais esse conhecimento? Então, o lançamento oficial desse jogo vai ser lá em Recife, em outubro. Em outubro, está perto. Em outubro, está bem perto. E a partir daí, nós vamos fazer workshops lá em João Pessoa, aqui em São Paulo também, né? A pessoa pode jogar. Se quer saber mais da metodologia, compra o livro, vê o meu videozinho no YouTube, que já ajuda bastante. E aí, assim, venha jogar com a gente, né? E se você trabalha com treinamento, né? Você pode fazer para a sua carreira ou pode fazer para outros, né? Se você trabalha com treinamento empresarial. Aí eu tenho um curso de formação em jogos que também é uma questão de buscar a gente. Ah, claro. A Paula, ela é diretora da empresa KDP Kepler, especializada em focalização de jogos, em criação, né, Paula? E o que eu achei interessante é que você não dá a caixinha fechada, o jogo é assim. O participante é que vai lá e desenvolve o próprio jogo, não é? Com certeza. Conte um pouco disso pra gente. Então, isso é assim, na verdade eu costumo dizer assim, se sermão do padre adiantasse, o mundo não estava do jeito que está. Porque se você pensar, 2/3 da humanidade vão em algum tipo de igreja e ouvem pelo menos um sermão por semana e não adianta nada. Não resolve. A gente resolve a partir do momento que as coisas calam dentro da gente e que a gente se descobre. O que acontece é que quando a gente joga, a gente se comporta exatamente da mesma maneira que a gente se comporta na vida, só que sem censuras, porque é um jogo, é brincadeirinha, então eu posso ser como eu sou sem maquiagem. E aí fica mais fácil de cada um se perceber. Sem julgamentos, sem julgamentos. E no bom humor. No bom humor, exatamente. Né? Fixa muito mais. Exatamente. A gente tem estatísticas, né, científicas, medidas que numa sala de aula, o treinamento convencional, que é alguém falando e falando como fazer, tem 5% de retenção de aprendizado. E você jogando 80%. É 80%. Só essa diferença. Uau, pouca coisa. Porque na verdade a pessoa se envolve, né? Ela Exatamente. Se envolve com o aprendizado mesmo, não é? Não está só ouvindo, está fazendo também. Paula, a gente está aqui chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua empresa e como que as pessoas fazem para conhecer um pouco mais. Obrigada, No. Em primeiro lugar, assim, queria agradecer você. Eu adorei estar aqui. Muito legal. E a KDP é uma empresa para treinamentos, criação de jogos customizados. A gente tem grandes clientes. Se quiser saber mais, acesse o nosso site, é www.kdpkepler.com.br e o nosso telefone é 5031-9098, São Paulo. Né?
E nós temos também cursos abertos, que também é uma questão de procurar se você quiser fazer cursos sem ser dentro da empresa. Para se tornar um focalizador de jogos, né? Um Exatamente. especialista, na verdade, que o seu curso ele é de longa duração, ele forma um especialista. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios dos jogos na aprendizagem, só para a gente fechar esse bloco. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é essa de você conseguir se ver de uma maneira honesta. E aí você conseguir mudar suas atitudes por perceber o que precisa ser mudado, né? Tem uma das definições de aprendizado que fala que aprendizado é mudança de comportamento. Então, assim, não adianta a gente saber tudo sobre uma coisa se isso não muda a aplicação na vida. E, na verdade, o que está em volta da gente muda na medida que a gente muda. A gente não consegue mudar o outro. A gente consegue mudar a maneira como a gente se relaciona com o outro e daí o outro muda em decorrência disso. Então é isso que você consegue fazer com o jogo. Tudo isso, né? Tudo isso. Paula, foi uma honra receber você aqui. Muito obrigada por estar nessa manhã fria aqui em A Hora do Coaching, falando desse tema que vai ajudar muita gente a despertar, a planejar melhor sua carreira com uma ferramenta muito simples, aparentemente, né? Claro que ela requer muita pulga atrás da orelha, com certeza. Mas a gente ficou feliz que você veio aqui compartilhar essa experiência conosco. Muito obrigada. Obrigada à audiência. Obrigada, Nô. Obrigada, pessoal. E, assim, planejem suas carreiras para serem felizes antes de tudo. Essa acho que é a última coisa, assim, e o mais importante de todas. O mais importante é ser feliz. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. Falei com Paula Falcão, sou Nocilene Santos em A Hora do Coaching.